Como que começa isso? Vambora, né? Sempre gravou vídeo, pensar dessa. Olá, eu sou Lorena, eu sou graduanda, eu sou bacharel. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lorena e esse é o primeiro vídeo do canal. Eu sou bacharel em Ciências Humanas e graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E com esse canal eu vou buscar trazer todo o universo das ciências sociais, todas as questões da minha vida acadêmica, todas as minhas vivências enquanto graduanda e futura professora também. Essa semana eu encontrei alguns cadernos que eu utilizei na primeira parte da minha graduação. E aí foi muito legal, que aí eu fui vendo todas as questões que a gente foi levantando ao longo das disciplinas, todos os debates, e foi bem interessante reviver esse momento, né? Ainda mais no presencial, né? Porque o ensino remoto, eu vou te contar, hein? Então, nesse vídeo, eu resolvi trazer algumas disciplinas que eu mais gostei de fazer na minha graduação até aqui. Do bacharel, lógico, porque das ciências sociais já tem aí um top 3 bem estabelecido. Tecnologias contemporâneas foi uma disciplina que eu gostei muito de fazer, principalmente pelos debates que a gente teceu ao longo do semestre. O tema da nossa disciplina foi Antropologia das Emoções, e nisso a gente foi vendo as questões que envolvem o sofrimento social, enfim. Então, o que pode caracterizar o sofrimento social, né? O sofrimento social pode ser considerado um sofrimento que resulta do poder político, econômico e institucional sobre alguns determinados corpos. E aí, o texto que mais me chamou a atenção e que gerou muitos debates foi na temática da eutanásia, né? E a gente procurou entender o que leva o desejo pelo encurtamento da vida com o intuito de amenizar esse sofrimento. Só que aí tem muitas questões envolvidas, né? Questões políticas, éticas, religiosas, então vocês já imaginam aí a teia de assuntos e temas que a gente debateu na aula. A segunda disciplina que eu resolvi trazer aqui é a disciplina de patrimônio histórico. Nessa disciplina, a gente viu um pouco sobre as questões que envolvem o patrimônio material e imaterial, né? As dimensões do patrimônio. E também algumas personalidades que vão estar trazendo suas teorias, né? Como o Viollet Leduc, o John Ruskin. E um ponto que eu gostei muito nessa disciplina foi o debate sobre a decolonialidade do patrimônio. O que seria, então, essa decolonialidade do patrimônio, né, dos museus? Seria trazer o patrimônio em uma perspectiva fora da noção etnocêntrica. É pontuar a ideia do patrimônio imaterial, é trazer para a cena, para o protagonismo, os sujeitos e corpos que foram silenciados e apagados, como os corpos negros, indígenas, LGBTQIA+. E principalmente fugir dessa ideia de que só o saber científico, o saber teórico vale. As produções orais, os saberes das comunidades também é muito importante. E o que me deixou mais frustrada foi saber que a gente poderia ter ido no Cais do Valongo, né? Era o intuito do professor levar a gente para o Rio para conhecer esse lugar. A outra queridinha que eu também amei fazer foi Seminário do Brasil 2. Nessa disciplina, a gente adentrou em uns estudos mais críticos sobre a República Brasileira. Aqui a gente viu alguns historiadores que vão trazer o protagonismo de alguns sujeitos que não são pautados, muitas vezes, na história do Brasil. Então, a gente viu os escritos de José Murilo de Carvalho, a Cláudia Viscardi também, a gente viu alguns textos dela, inclusive ela é professora lá da universidade, perfeita. Então, meio que a gente fez uma revisada da história do Brasil nesse contexto histórico. E foi muito interessante trazer essas personalidades que foram silenciadas da história do Brasil. E no final da disciplina, e eu já não gosto muito, né? A gente viu os escritos críticos sobre
a condição do negro nessa sociedade, nesse momento. Então a gente viu os trabalhos de Lélia Gonzalez, o Clóvis Moura também. E por último, a que conquistou meu coração, que foi História da África. Eu quis pegar essa disciplina para poder orientar no meu TCC, né? Eu achei essencial trabalhar um pouco sobre o continente africano. Inclusive, a professora de História da África foi minha orientadora do TCC. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma série sobre o meu TCC. Tem muita coisa para falar e eu acho que vai ser essencial trazer esse assunto para cá também. Essa disciplina conversou muito com as outras matérias que eu estava fazendo já, principalmente as matérias de antropologia, porque a gente viu muitos textos que trabalhavam essa ideia também mais antropológica, né? O conceito do eu e do outro, enfim. O primeiro texto que a gente viu na disciplina foi um texto do Hegel, As Lições sobre a Filosofia da História Universal. E é um texto muito problemático e muito eurocêntrico. Nesse texto, o Hegel vai trazer uma Europa como centro do universo e, por ser detentora de toda a razão, pode realizar aí várias conquistas sobre nações consideradas inferiores. O mais interessante é que ele pontua 3 Áfricas. Uma África, ele fala que é a África europeia. Olha como que aqui já é uma visão bem etnocêntrica. A África europeia é a África que, por ter contato com a Europa, está mais desenvolvida. A segunda África que ele pontua é a África nilótica. Essa África, ela tem contato com os povos do Oriente. E a mais problemática que ele fala é a África propriamente dita. O que seria essa África propriamente dita? É a África que não tem interesse histórico nenhum, que está estagnada na história por questões geográficas. E essa África está fora da história, porque ela mantém um estado animalesco dos seus seres. Então ela não consegue transformar o meio em que vive. Ela não tem nem lei, nem estado e nem religião. E aí, somente a Europa, por ter lei, estado e religião, pode conquistar e dominar e trazer o conhecimento para essas nações. Nós conhecemos todo o universo do continente africano, desde o século 7, 8 até o século 19. E aí vocês imaginam quão densa foi fazer essa disciplina. Mas aqui eu trago uma crítica. É muito difícil entender todas as questões do continente africano, as questões geográficas, as questões culturais, as questões políticas em uma disciplina de 4 meses. Então, assim, enquanto se prioriza toda uma história europeia, lá no continente africano, por exemplo, na Idade Média, estão acontecendo outras transformações que a gente não conhece, que a gente não estuda. Por que a gente não pode trabalhar a história do continente africano em outros momentos, como lá no ensino fundamental, no ensino médio? E o mais problemático é conhecer esse lugar somente na perspectiva bem parecida com a que o Hegel traz, de seres inferiores, sem religião, sem Estado e sem lei. E aí, nessa disciplina, como trabalho, a gente realizou uma prova oral e produziu um artigo sobre o livro do Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça, que é um livro, assim, perfeito para entender o que se dá nesse continente com a presença do homem branco. Enfim, me conta aqui nos comentários qual disciplina que você achou mais interessante, qual disciplina que, se você tivesse possibilidade, você com certeza iria se inscrever. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Tchau!